Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Até a Farda. Hoje, continuação da série Seja Aprovado na PM Bahia. Crimes contra a dignidade sexual, parte 2. Ainda estou sem câmera, mas nada que vá atrapalhar o seu aprendizado. Primeira questão, vamos lá. Só FCC. 2023. Aquele que constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo seu agente da sua condição de superior hierárquico, ou ascendência inerente ao exercício do emprego, cargo ou função, pratica em tese o crime de, essa é fácil, assédio sexual, apenas para revisarmos. Quando há hierarquia, será assédio. Se o agente praticasse um ato libidinoso para satisfazer própria lascívia, sem hierarquia, seria importunação. Porque importunação, vou trazer para vocês, não vai, a sua prova não vai perguntar isso, mas é bom para você entender. É um crime subsidiário. Ou seja, ele só vai ser aplicado quando não houver outro. No caso aqui, há hierarquia, há essa especialidade, então será assédio. Só que muita gente confunde, principalmente a mídia. Um homem alisou uma mulher no ônibus. Nós mulheres estamos cansadas desse assédio. Para o Código Penal, não é assédio sexual. Porque assédio sexual pressupõe, como vocês estão vendo comigo aqui, ó, hierarquia. Então, quando houver uma notícia assim, você já saberá. É importunação. Praticar ato libidinoso para satisfazer própria lascívia. Não há hierarquia alguma. Agora, quando houver hierarquia, será assédio. Então, não é importunação porque há hierarquia. Não é estupro de vulnerável, porque tem que ser ato libidinoso com menor de 14 ou uma mulher que não tem capacidade de oferecer resistência. Então, ou ela tem alguma enfermidade ou está com alguma condição que impede sua resistência. Sono, anestesia, etc. Violação sexual mediante fraude cai pouco e pouca gente conhece. Esse crime aqui requer uma fraude. Ele foi chamado de estelionato sexual. E um exemplo desse crime seria, por exemplo, um massoterapeuta ou um ginecologista. Eu vou até escrever aqui, ó, que são exemplos comuns de banca, certo? Massoterapeuta. Ginecologista. Que durante o procedimento abusa desta mulher. Lembrando que eu vou puxar aqui, ó, essa fraude faz com que a mulher dê o consentimento. Então, vou dizer assim, ó, há o consentimento. Por conta da fraude. Ramon, eu ainda não entendi. Poderia explicar? Claro. Observe. A mulher, a vítima, ela dá o consentimento para que haja uma massagem. Ela dá o consentimento para consulta com o ginecologista. Entretanto, esses profissionais, eles usam dessa consulta para praticar o abuso sexual. Pronto. Uma série para vocês assistirem que tem na Netflix. Bom Dia, Verônica. Tem um caso, não de massoterapeuta nem de ginecologista, mas de um líder religioso que usa da desculpa da salvação para abusar de uma moça. Podem assistir se quiserem. Bom Dia, Verônica, série. Esse massoterapeuta chama essa fiel para a casa dele, com a desculpa de que ele irá salvá-la. E ela dá esse consentimento para que ela tenha a salvação. Ou seja, ele fez uma fraude. Ele usou dessa espiritualidade para conseguir o consentimento. E aí ele pratica abusos. O ginecologista, sob a desculpa de praticar um novo procedimento, abusa dessa vítima. Isso é o quê? Violação sexual mediante fraude. Cai pouco, mas quando cair agora, vocês vão conseguir acertar. Inclusive, eu tenho um vídeo no meu Insta sobre isso, vocês podem acompanhar. Vídeo curto de 1 minuto explicando a diferença de alguns crimes. Estupro sexual requer violência ou grave ameaça, então também não seria. E, portanto, assédio sexual, letra A, porque há a prevalência desse agente da sua superioridade hierárquica. Lembre-se de que, no Código Penal, para a sua prova, você vai ter que gravar muito o núcleo verbal e alguns detalhes do crime. Nesse caso aqui, gravando o que é superior hierárquico, já há meio caminho andado. Questão de número 2, FCC 2019. Vou pegar o marca-texto. No dia 23 de abril de 2013, Jailson, aproveitando que sua esposa havia saído de casa para fazer compras,
decidiu ir até o quarto de sua enteada Jéssica, que à época contava com 19 anos de idade. Isso aqui não é à toa, é para te confundir. Ao perceber que Jéssica estava dormindo, Jailson se aproximou de sua cama, apalpou seus seios e começou a acariciar sua vagina. Ou seja, praticou atos libidinosos por dentro da calcinha. Ocorre que nesse momento o irmão de Jéssica chegou a casa e, ao presenciar a cena, começou a gritar. Momento que Jailson se afastou da jovem e fugiu. Vagabundo descarado. A pergunta é: qual foi o crime que ele cometeu? E aí a banca vai trazer 5 opções. Eu vou dar 3 segundos para você falar em voz alta que eu estou te ouvindo. Olha, errou quem falou em importunação sexual. Provavelmente você não assistiu a parte 1. Eu vou deixar aqui no link para você poder acompanhar. Não é importunação. O gabarito dessa questão é letra C. Estupro de vulnerável. E aí você pode falar, mas estupro de vulnerável não é só com menor de 14, ela tem 19 anos. É errado. No primeiro parágrafo, eu trouxe para vocês na aula passada, do estupro de vulnerável, ele traz o seguinte: incorre na mesma pena quem pratica as ações descritas no caput com alguém que, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário discernimento para a prática do ato. Não é o caso, porque ela tem discernimento de 19 anos, mas ele adiciona, ou que, por qualquer outra causa, não pode oferecer resistência. Então não importa se é maior de idade ou não. Se tiver nesse primeiro parágrafo, será estupro de vulnerável. E eu te pergunto, uma mulher com 19 anos que está dormindo, ela pode oferecer resistência? Não. Então será estupro de vulnerável, tendo em vista aqui, eu vou até escrever para você, não pode oferecer resistência. Lembrando que poderia ser outros casos, por exemplo, se ela tivesse anestesiada, mesmo sendo maior de idade, se estivesse anestesiada, não poderia oferecer resistência, então seria sim estupro de vulnerável. Não é estupro, não é constrangimento ilegal, e nem violação sexual mediante fraude, que eu acabei de explicar a vocês. Não houve fraude algum aqui para a Jéssica ter dado o consentimento. Na verdade, ela nem tinha chance de dar consentimento, porque ela estava sem capacidade de oferecer resistência. Gabarito, letra C. E é assim que a FCC irá fazer. Geralmente, ela narra um caso e pergunta a você qual crime. Você tem de observar muito bem o que está sendo descrito, porque cada palavra conta para definir o crime. Nesse caso, a idade foi pegadinha para derrubar muita gente que poderia marcar importunação. E não é. Porque mesmo sendo maior de idade, você acabou de aprender comigo, pode ser sim estupro de vulnerável. Lembrando que importunação sexual é um crime subsidiário. Praticar contra alguém sem a sua anuência, ato libidinoso, para satisfazer a própria lascívia ou de terceiro. Nesse caso, sim, ele praticou ato libidinoso. Ele apalpou seus seios e começou a acariciar sua vagina para satisfazer sua própria lascívia. Ele praticou ato libidinoso para satisfazer a própria lascívia. Entretanto, pelo princípio da especialidade, ele caiu aqui no primeiro parágrafo do estupro de vulnerável. Só cairia aqui se não houvesse outro crime mais grave, porque esse crime é um crime subsidiário. Seria o caso de um rapaz que ejacula em uma mulher dentro de um ônibus. A título de curiosidade, não vamos perder muito tempo, mas só para você entender, esse crime aqui ele foi criado depois de um caso que repercutiu. Só me engano, foi em São Paulo. Um homem ejaculou em cima de uma mulher no ônibus. E no outro dia ele estava solto. E aí a mídia e a população no geral ficou revoltada. Por que ele está solto? Porque, gente, não havia crime. Esse crime foi criado aqui, ó, 2018, ó. Não havia crime. E vocês vão aprender que o Código Penal não pode punir por algo parecido. Tem que estar descrito. Tem que estar no caput. Se não havia um crime para a conduta dele, ele caiu lá em contravenção. Havia uma contravenção. E aí, como era um crime mais leve, por assim dizer, ele foi rapidamente solto. E aí criaram esse crime posteriormente a isso para que, quando qualquer pessoa praticar esse ato, agora sim será um crime. Só a título de curiosidade para que vocês entendam. Questão de número 3, FCC 2018. João e Maria, com 18 e 13 anos de idade. Lembre-se, a banca não vai trazer isso para... Não vai trazer à toa, melhor dizendo, né? Ela vai trazer ou para te confundir ou para matar a questão. Então, preste muita atenção nos detalhes. João com 18, Maria com 13, respectivamente. Iniciaram um relacionamento amoroso e culminou em relações sexuais. Consensuais, ó. Pegadinha pura aqui. Essa parte por si só, pegadinha pura. Inconformado com o fato, o pai de Maria procura a autoridade policial e solicita a instauração do inquérito policial contra João, por entender que sua filha está sendo vítima de abuso sexual. E a pergunta é, qual foi o crime que João praticou?
Eu vou te dar 5 segundos para ler as alternativas e falar em voz alta, porque eu estou te ouvindo. Gabarito, letra E. Opa, estupro de vulnerável. Mas a Moon, ela não deu o consentimento. Eu imaginei um caso prático de uma menina de 13 anos que já tem corpo e que deu consentimento. Não seria crime? Seria crime sim, porque o próprio caput traz, ó. Ter condição carnal praticar ato libidinoso com menor de 14. Trouxe até uma súmula do STJ. E diz o seguinte: o crime de estupro de vulnerável se configura com a conjunção carnal prática de ato libidinoso com menor de 14, sendo irrelevante eventual consentimento da vítima para a prática do ato, de experiência sexual anterior ou existência de relacionamento amoroso com o agente. Em outras palavras, não importa se a vítima deu consentimento, se a vítima já praticava ato sexual ou se ela está em um relacionamento amoroso com o agente. Será, sim, estupro de vulnerável, certo? Pode haver uma especificidade ou outra, sendo erro do tipo, se a mulher realmente tem um corpo muito desenvolvido e a situação não deixou o cara perceber. Mas, enfim, não vamos entrar nesse detalhe. Eu só quero que você entenda. Se a FCC colocar na prova da PEN Bahia, João, 19 anos, Maria, de 13, Maria já praticava ato sexual anteriormente, agora está namorando com João e tendo relação sexual consensual, é crime, e acabou. Estupro de vulnerável. O resto aqui é para te enganar. Comprovado que Maria tinha experiência sexual anterior, João praticou estupro privilegiado. Errado. E isso será irrelevante. O consentimento de Maria torna o crime de estupro impossível. Errado. O consentimento é relevante. A existência de relacionamento amoroso entre o casal torna a conduta atípica. Errado. João praticou satisfação de lascívia. Errado. Praticou estupro de vulnerável pelo princípio da especialidade. Lembrando que ele vai se configurar sendo irrelevante consentimento, experiência anterior ou até relacionamento amoroso, certo? Próxima questão de número 4, FCC. A mídia noticiou que um médico endoscopista foi flagrado em sua clínica tendo relação sexual com um paciente de 35 anos. E eu vou colocar até um marca-texto. Se você chegou até aqui, eu tenho certeza que você vai acertar. 35 anos, a banca não colocou à toa. Presta atenção. Enquanto ela estava sob efeito de sedativo, utilizado para exame de endoscopia. E ele praticou, relação sexual com essa mulher maior de idade que estava sedada. E a pergunta que eu tenho para você é: qual o crime? Vou te dar 5 segundos para você falar em voz alta. Quem está do seu lado aí, perceber que você está acertando tudo. Falar 5 segundos para você refletir. Perfeito, meu irmão. Gabarito, letra C. Seu concorrente vai cair. Ele não vai marcar estupro de vulnerável, ele vai marcar estupro ou qualquer outra coisa que ele acha que só por ser maior de idade já não é vulnerável. Ele gravou que é menor de 14 e acabou. Deixa ele assim. Não mande essa aula para ele, não. Aqui é só entre mim e você. Estupro de vulnerável por causa do primeiro parágrafo. Por qualquer outra causa, a vítima não pode oferecer resistência. Então, não é só para menor de 14. Existe esse parágrafo trazendo esse detalhe. Ela é maior de idade, sim, mas ela está sedada. Ela não pode oferecer resistência. Então, gabarito é a letra C. Você percebe que fica fácil. Fica fácil. Quando você grava alguns bizus, alguns detalhes, fica fácil e a prova não vai fugir disso. A prova da Polícia Militar aqui são outros cargos, mas é da banca FCC, que eu trouxe apenas para reforçar. Mas a prova da Polícia Militar não vai fugir disso. Ela vai narrar o caso, vai pedir para você gravar o crime. Eu preciso gravar tudo? Não. Você precisa gravar o núcleo verbal e os detalhes de cada crime para aprender a diferenciar, certo? Portanto, não seria sério, porque não tem hierarquia. Esse crime nem existe mais, nem esse. Estupro tem que ter violência ou grave ameaça. Nesse caso, nem isso teve, porque ela estava sedada. Portanto, estupro de vulnerável. Questão de número 5. A partir da questão número 5, eu trouxe alguns entendimentos de jurisprudência, não para aprofundarmos, mas, porventura, a FCC aprofundar um pouquinho, você já vai saber. Essa aqui eu vou ser bem rápido, porque eu não vou aprofundar, vou direto ao gabarito. O crime de estupro de vulnerável, observe que é para o cargo de defensor. Só é defensor quem não passou na prova de praça, né? E não é o seu caso. Como você tem capacidade de passar na prova de praça, eu não vou aprofundar aqui, certo? Não aceite isso aqui. Quer ser praça, você é praça. Então, eu vou só trazer o que é necessário para a prova de praça. O crime de estupro de vulnerável, conforme o STJ, gabarito, letra... Vou deixar você falar. Letra B. Prescinde
contato físico direto do réu com a vítima. E aqui eu quero que você grave que isso aqui é certo a FCC brincar. Prescindível X imprescindível. Ramon, eu tenho muita dificuldade para gravar isso. Isso é muito chato, etc. Ó, chato sempre vai ser. Você vai gravar muita coisa. Então isso será só uma delas. Pelo amor de Deus, foque. Tudo bem se você errar hoje, mas amanhã você vai forçadamente lembrar. Então anote, porque você não esquece mais, porque isso aqui é objeto de prova sim. Prescindível, então é não precisa, né? Não necessário. Imprescindível, necessário. O bizu é gravar um porque o outro vem por consequência. Aqui você usa muito em redação. É imprescindível que haja políticas públicas. Então é necessário. Se imprescindível é necessário, prescindível é desnecessário. Portanto, é desnecessário, é dispensável contato físico direto do réu com a vítima para que haja o crime de estupro de vulnerável. Perfeito. E aqui eu trouxe para vocês aprofundarem. STJ. Contato físico entre o autor e vítima é dispensável para configurar delito. A conduta de contemplar lascivamente, sem contato físico, mediante pagamento, menor de 14, desnuda, em motel, pode permitir a deflagração da ação penal para apuração do delito de estupro de vulnerável. Segundo a posição majoritária, a simples contemplação lasciva já configura ato libidinoso. Ato libidinoso. E lembre-se do caput, ter condição carnal ou praticar ato libidinoso com menor de 14. Então, se o menor de 14 está lá, desnudo, aí o cara está admirando, e o STJ acabou de falar que contemplação lasciva já configura ato libidinoso, ele caiu aqui, ó. Portanto, seria estupro de vulnerável. Como eu falei a você, para ser o crime, tem que estar no caput, tem que estar descrito. Ter condição carnal praticar outro ato libidinoso com menor de 14. Se o STJ acabou de falar que é dispensável contato físico, e essa admiração, por assim dizer, já é ato libidinoso, então ele caiu aqui sim no caput e vai ser sim estupro de vulnerável. Portanto, prescinde contato físico direto do réu com a vítima. Questão de número 6 e última para terminarmos. E aqui uma questão mais aprofundada, apenas para revisarmos um pouco da jurisprudência, caso o FCC venha trazer em sua prova da Polícia Militar. Ano 2018, banca FCC. O crime de estupro de vulnerável, tipificado no artigo 217-A do Código Penal, prevê a pena em abstrato de 8 a 15 anos de reclusão para aquele que tiver condição carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14. De acordo com o entendimento simulado pelo STJ, bem como que estabelece a legislação. Vamos lá. Letra A. A existência de relacionamento amoroso da vítima com o agente é hipótese de excludente diante de juridicidade do crime em questão. O que é que ele falou aqui? Se houver relacionamento amoroso, exclui o crime. Isso está certo ou errado? Você acabou de ver comigo aqui, ó. Aqui, sendo irrelevante o sentimento da vítima, experiência anterior ou relacionamento amoroso. Irrelevante. Irrelevante. Se é irrelevante, essa letra A tá certa? Não. Relacionamento amoroso não exclui o crime. Letra B. Consentimento da vítima para o ato afasta o caráter delitivo do crime, constituindo excludente de ilicitude. Ou seja, se a vítima, menor de idade, der o consentimento para fazer sexo, exclui o crime? Também não. Tá vendo que mesmo sendo aprofundada, você fazendo uma leve revisão, você consegue ter noção? E é isso que eu quero de você agora. Porque se a banca aprofundar um pouco na Polícia Militar, você acerta, e se o concorrente não. Percebeu? A parte 1, se você gabaritou, é aquilo ali. Essa parte 2 aqui é um extra, caso a banca aprofunde. Letra C. Experiência anterior da vítima é relevante para a tipificação do delito. Você leu comigo que é o contrário, é irrelevante. Mesmo se ela já fez sexo antes, é irrelevante. Letra D. Incorre na mesma pena quem pratica as ações com alguém que, por enfermidade, não tem o necessário discernimento. Perfeito. Mesmo sendo maior de idade, se ela tem enfermidade e não tem discernimento para a prática do ato, é estupro de vulnerável. O referido crime não está na lei de crime hediondo. Errado, está sim. Gabarito, letra D. Eu espero que você tenha entendido. Eu espero que você tenha aprofundado um pouco mais do seu conhecimento sobre o crime contra a dignidade sexual, porque se porventura cair na sua prova, você vai gabaritar. Lembre-se de que cada questão conta. Uma questão pode tirar a sua vaga. Então, quando você estiver acertando todas de penal, de concurso militar, aprofunde um pouquinho mais, porque se porventura a banca aprofundar, você não vai errar. Na última prova da PEN Bahia, a banca aprofundou em relação ao arrependimento posterior. Quem só fez questões militares errou.
Errou porque não sabia. Quem fez uma ou outra a mais conseguiu acertar e conseguiu trazer mais uma questão que faz total diferença para a aprovação. Vejo você na próxima aula e até lá.